Mas é isso, ainda nos sobra aqui, a gente quer te ouvir, deputada, por que abstenção, mesmo participando da base do governo, mesmo com a orientação da liderança da bancada, né, da federação, por que a senhora resolveu se abster dessa votação aí da reforma tributária? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Em primeiro lugar, é importante dizer que a gente fez toda a unidade de ação e luta política para eleger o Lula e derrotar o Bolsonaro nas urnas e vamos estar do lado do governo para enfrentar qualquer ameaça fascista ou golpista, além de, claro, aprovar todas as medidas positivas para o povo brasileiro. Mas nós estamos entre aqueles que defendem uma independência política justamente para poder postular um programa alternativo para a classe trabalhadora, para a juventude, obviamente, quando for necessário, como eu acho no caso da reforma tributária. Primeira reforma é uma reforma de forma, cosmética e não de conteúdo, né? É uma lógica de simplificação dos tributos sobre o consumo e não mexe em nada numa carga tributária extremamente regressiva. O Brasil é um dos países do mundo mais desiguais em relação à renda, ou seja, tem uma minoria que controla, né, boa parte da riqueza nacional, 1% da população que controla 46% de toda a riqueza nacional, e, ao mesmo tempo, essa desigualdade é retroalimentada por vários mecanismos. O principal deles talvez seja a carga tributária, que é lastreada no consumo, justamente incidindo mais sobre a população mais pobre, trabalhadora, classe média, porque é quem consome boa parte do seu salário. E uma taxação extremamente pequena sobre patrimônio e renda. Né? E aí não falo do imposto de renda, porque teria que atualizar a tabela do imposto de renda e aumentar a faixa de isenção para os R$ 5.000, conforme a proposta correta, a promessa correta do Lula na campanha eleitoral. Né? Evidentemente, é preciso desonerar os de baixo e criar uma sobretaxação para os de cima, né? Talvez uma alíquota superior para salários acima de R$ 40.000, como várias entidades propõem. Nós estamos falando aqui de taxação sobre grandes fortunas, por exemplo, que está na Constituição desde 1988 e, evidentemente, essa reforma não tinha nenhuma vírgula sobre isso. Taxação, evidentemente não, lamentavelmente. Taxação sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos 2 únicos países do mundo que não taxa dividendos de grandes acionistas, né, com seus lucros milionários e que são isentos de tributação. Né? Imposto sobre herança, e aí uma alíquota como a brasileira, que é no máximo 8%, quando, na verdade, países como os Estados Unidos, não Cuba, Diego, chega a taxar 40%, e aí nós estamos falando dos grandes, de novo. Eu sempre dou o exemplo, né, que para os pequenos teria que aumentar a faixa de isenção e sobretaxar aqueles bilionários, milionários, enfim, nada disso foi tratado na reforma tributária, a não ser promessas no sentido da progressividade, no geral, en passant, e não, de fato, uma decisão política, no caso das heranças, uma decisão política de fazer uma revolução tributária que o Brasil tanto precisa. Mas se fosse só a simplificação, é óbvio que ter mais coerentização, racionalização do sistema tributário, ok. O problema é que veio alguns jabutis muito grandes, como, por exemplo, a constitucionalização da isenção sobre exportações, né? Agradando direto o agronegócio e a mineração, que são as maiores exportadoras e que tem uma perda gigante para o Estado brasileiro. A Lei Candir foi constitucionalizada na prática, e de 98 a 2008, conforme o Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Estado brasileiro perdeu 700 bilhões de reais. Né? E ainda a Lei Candir, lá atrás, tinha uma promessa de compensação aos estados que perderam, embora eles nunca tenham pagado. Agora isso vai estar na Constituição. E quem paga essa conta? Deputada. Quem vai pagar a conta da isenção do agronegócio, da mineração? Um regime diferencial para os bancos, depois nós podemos desenvolver esse tema. A questão do regime diferencial para os bancos, já falei, a questão da ampliação da imunidade tributária para as entidades religiosas, para além do que tem na Constituição, envolvendo outras entidades religiosas, né, como assistenciais, etc. E, além disso, aquilo que era bom e necessário, como, por exemplo, a necessária isenção da cesta básica, protelada por uma lei complementar que vai vir o ano que vem para começar a ser aplicada em 2026, mas não votada aqui, né, nessa votação. Os jatos, iates, etc., que nós também defendemos a tributação, e foi a partir da contribuição do pessoal que esse debate minimamente apareceu, é feita uma citação de que os estados poderão cobrar, tirando os jatos do agronegócio, que vão poder seguir isentos, aliás, vão estar protegidos na Constituição com a isenção
quando forem jogar veneno, né, como eles fazem na pulverização aérea, né, e ali está protegido nessa cláusula. Então, nós optamos pela abstenção porque, por um lado, a gente não se confunde com o bolsonarismo e com a extrema-direita, que tem uma agenda ainda mais ultraliberal, mas, ao mesmo tempo, temos um voto eu não sei se crítico você à está reforma ouvindo a gente. tributária. Deputada, boa tarde. Não sei se você está ouvindo a gente. Está ouvindo, está nos ouvindo, não? Está muito... Agora melhorou, não sei se foi o Sakamoto. Ele estava muito baixo, Diego. Qualquer coisa, Sakamoto, fala que eu passo para a deputada. Vamos ver. Não, antes de mais nada, boa tarde, Fernanda. Era só para o seguinte, dentro dessa questão, é claro, essa primeira fase da reforma, né, o Haddad tinha falado que ia fazer uma reforma, a ideia era que a reforma fosse sobre o consumo, como você mesmo colocou, né, jogando para um segundo momento a reforma sobre a renda e patrimônio, né? Você acha que essa segunda parte vai sair ou o poder econômico vai sentir que já está satisfeito com a primeira parte? Esse é o tema, Sakamoto, porque mesmo que nós achássemos que essa reforma ajuda a ter uma segunda parte, bom, seria um debate, mas seria outro debate. Nós achamos que essa reforma, do jeito que foi aprovada, praticamente dificulta enormemente uma segunda parte. Primeiro, porque, como tu bem disseste, agronegócio, banco, indústria, nós não falamos das indústrias que são beneficiadas com a questão da folha de pagamento e redução de carga tributária, mas, sobretudo, a isenção sobre a folha de pagamento. Então, tu vê, bancos, agronegócio, mineração, indústria, todos defensores dessa reforma, que foi aprovada e que está sendo vendida e dourando a pílula, como se aqui estivesse falando de uma mudança no sistema tributário a ponto de reduzir desigualdade, quando, infelizmente, não é isso, né? Mas mais do que isso, se nesse momento que tinha toda essa atração para responder os interesses desses agentes econômicos, sequer temas que não são tão estruturais nós conseguimos avançar, por exemplo, a cesta básica. Poderia estar aqui, né, já os itens da cesta básica e passar a vigorar. Não, foi protelada por uma lei posterior, que ainda tem que ser votado o ano que vem na Câmara para ser aplicada a partir de 2026, ou seja, vai demorar para chegar, né, na mesa do povo brasileiro, que é tão importante, e ainda tem uma nova lei que tem que ser votada na Câmara sob a chantagem do Centrão, que vai, obviamente, chantagear e querer, de novo, colocar temas ali como os agrotóxicos. Me esqueci, depois temos que falar dos agrotóxicos. E dois, uma reforma como que nós estamos propondo, como é necessário para o Brasil enfrentar a desigualdade, é uma reforma que tem que ser feita num espírito de mobilização, de luta política nacional, de envio para a Câmara dos Deputados e de uma luta de mobilização mesmo, né? Deputada. Eu acho... Oi. Não, eu ia te perguntar, porque nesse momento a gente está vendo... não sei, um Congresso muito mais à direita, né, do que já esteve, ainda mais falando da Câmara. Esse texto não foi o possível, digamos assim, porque sabemos do poder econômico e do lobby que está acontecendo, né, estava aí em Brasília nas últimas semanas, um lobby muito forte e de potências econômicas da economia brasileira, né? A senhora mencionou uma delas aí, que é o agronegócio, né, que vinha pleiteando... vários pontos para votar favoravelmente a reforma. Diante do cenário que se apresenta, né, não é a reforma possível? Eu sei que talvez não seja ideal nem mesmo para o governo. Até o próprio presidente Lula falou isso, né, que se fosse a reforma dele, do Haddad, não seria nesses moldes. Mas trabalhar no campo do real, né, do que é possível... Mas, Diego, aí o possível é manter o sistema como está. Então, se é por essa lógica, nunca vai se tentar fazer uma revolução, uma reforma tributária que vai raiz dos problemas. Mas o presidente, o Lula, não vai nem tentar. A arte do possível sempre vai ser a negociação com o Centrão na Câmara dos Deputados, e a gente está discutindo governabilidade, cargos, emendas, etc., ao invés de chamar o povo a se mobilizar, ao invés de lançar uma consigna e um projeto na Câmara dos Deputados e fazer a sociedade se politizar, debater e pressionar a Câmara dos Deputados. Tu sabe também, como eu, e o Sakamoto também, que quando tem mobilização de fora para dentro da Câmara dos Deputados, a gente consegue muitas vezes o impossível. O Bolsonaro não queria um novo Fundeb, né? E nós garantimos, a partir de uma mobilização da comunidade escolar,
a partir da mobilização. Lei Aldir Blanc, se a gente pega agora a votação do Bolsa Família, a votação do Mais Médicos, a igualdade salarial para homens e mulheres, que é um projeto muito importante que o governo mandou para multar as empresas, e eu já tinha uma campanha e tinha projetos nesse tipo, e nós aprovamos por ampla maioria dos votos, porque tem pressão de fora para dentro. Agora, se a gente não se propõe a fazer a pressão para que, num momento estruturante, se discuta a carga tributária extremamente regressiva no Brasil para invertê-la, vai ser sempre, entre aspas, a arte do possível, e a arte do possível de como se arrecada mais a lógica tributária que está aí, que penaliza os mais pobres, os trabalhadores. Né? E, na boa, ainda debatendo assim, o que foi votado, pensa bem, eu acho que simplificação é útil, viu, gente? Se tivesse ficado na simplificação, na racionalização, é útil no sentido de que coerentizar um sistema tributário, é evidente que é bom no sentido de ajudar, né, a ser mais simples. Mas nós estamos falando de isenção e privilégios para grandes grupos econômicos nacionais. Nós estamos falando de uma reforma que uniu FEBRABAN, FIESP, CNA, CNI, né, para colocar um novo modelo que vai demorar 50 anos para ser aplicado. O que é bom demora 26, 27, até 35, como, por exemplo, a transferência da cobrança da origem para o destino, no caso, né, das alíquotas sobre o consumo. É bom porque pode minimizar desigualdades regionais, mas muito insuficiente perto do que precisa ser feito para inverter essa pirâmide. E aí... Fernanda, Fernanda, só um ponto, até para puxando esse gancho que você está colocando, e dos dobramentos, né, a questão do custo dessa aprovação. Né, ao longo da semana a gente ficou sabendo que alguns bilhões de reais em emendas de bancada, individuais, né, entre outras, foram liberadas, né? Parece que no total passou de 7 bilhões de reais em emendas foram liberadas essa semana, na esteira da aprovação da reforma tributária. Como é que você vê esse uso de emendas para aprovação da reforma? É isso, Sakamoto. É uma combinação de uma concertação ou medidas de unificação com os setores burgueses, a forma que vão coletar os tributos, e, por outro lado, a utilização das emendas por conta dessa chantagem permanente do Centrão e do seu fisiologismo. O problema é que, se a gente não aposta primeiro em pautas mobilizadoras, né, que emparedem o Congresso no sentido de garantir a aprovação pela força política da proposta, da pauta, da mobilização social, e chamar a sociedade a se mobilizar, a participar, etc., é sempre esse debate que já custou caro ao Brasil. Custa caro nas emendas que tu te referiste e custa muito mais caro naquilo que nós vamos deixar de arrecadar. Eu lembro aqui o tema da isenção para o agronegócio e para as mineradoras, gente. Isso vai estar na Constituição brasileira, uma isenção para exportação, que é as commodities que a gente tanto sabe, que a gente tanto vê nessa lógica predatória de ampliação de desmatamento para uma vinculação à venda para fora, lastreada no dólar, ganhando horrores, sem pagar esses tributos que o Estado deixa de arrecadar e, na prática, repassa sobre o consumo, que segue sendo ali, né, essa base tributária brasileira, assim, quase 50% sobre o consumo. E eu acho, só para concluir, que o nosso voto abstenção é um alerta, porque senão ninguém da esquerda está falando isso. Nós não nos confundimos com o bolsonarismo, mas também não vamos dourar a pílula daquilo que não é uma revolução tributária, que não combate as desigualdades, que as medidas positivas, como a cesta básica, são proteladas, que a questão simbólica e importante de taxação de jet ski e iate é uma possibilidade aberta e, ao mesmo tempo, não se toca em temas importantíssimos como taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos. E eu acho, Sakamoto, respondendo a tua segunda pergunta, que isso enfraquece, né, um debate sobre revolução tributária tão necessária, que está sendo vendida para o segundo semestre. Eu espero estar errada, mas, na minha opinião, o que vai ser feito é um acordo no sistema, dizendo que a reforma tributária de décadas foi feita, olha que lindo, governador Tarcísio, etc., etc., e aquelas medidas estruturantes para combater a desigualdade não vão aparecer se não tiver um polo independente que lute por elas. Eu quero estar nesse polo que luta por elas, porque elas são urgentes e necessárias para combater desigualdade e garantir justiça tributária no Brasil. Até sobre isso, há uma divisão no PSOL, deputada, por conta dessa decisão da senhora e dos seus dois colegas de não votar, de se abster dessa votação, mesmo com a orientação do Boulos. Há uma divisão no partido?
Eu acho que, primeiro, tem, óbvia, visões diferentes da relação com o governo, né? Como eu disse no início, vocês, inclusive, acompanharam que nós fizemos toda uma luta política em relação à não composição de cargos no governo, né? Porque o pessoal não precisa de cargos para defender o que é correto, apoiar medidas do governo, fazer toda a unidade de ação e enfrentamento para enfrentar a extrema-direita, enfim, tentar, né, melhorar a vida do povo brasileiro tão atacada, né, nesses últimos 4 anos, mas ao mesmo tempo precisa ter uma independência política para manter viva as bandeiras históricas da classe trabalhadora e da juventude, para manter viva, né, a defesa permanente do direito das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, da população indígena, do meio ambiente, para enfrentar a bancada do agro, enfrentar a bancada fundamentalista que nos 45 minutos do segundo tempo meteu esse jabuti que amplia a isenção tributária para as entidades assistenciais religiosas. Então, nós precisamos dessa independência. Essa luta política a gente faz dentro do partido, fizemos na época lá do nosso diretório, vai seguir sendo feito no nosso congresso agora, mas aqui eu acho que é uma votação que preserva um direito de minoria de 3 companheiros e companheiras, Glauber, Sami e eu, que não queriam deixar sua digital nesses pontos que para nós são graves e ao mesmo tempo queriam com essa votação não se confundir com o bolsonarismo, porque nós não temos nada, né, de confusão com o bolsonarismo, com essa agenda ultraliberal, mas manter um polo crítico, independente e com coerência para seguir a luta por uma revolução tributária que o povo brasileiro precisa. Tá certo. Deputada Fernanda Melchiona, obrigado pela entrevista, tá bom? Bom fim de semana. Um abração, Diego, um abração, Sakamoto, um bom final de semana para vocês.